eu gostaria muito de agradecer a professora Thaís, né? O Bruno tá aí também, Bruno? É difícil a gente falar para o computador, né? Eu acho que o meu está desconectando. Não, professora, o da senhora está tudo certo. Então eu tá acredito bom. que a interferência está vindo do Bruno mesmo, e aí ele vai ficar quietinho. Eu estou quietinho. Então tá bom. Se por acaso alguém entrar e fizer algum tipo de comunicação, abrir a câmera, alguma coisa, talvez mude a imagem. Mas eu vou desativar meu microfone, só vou ativar quando realmente for fazer algum tipo de pergunta. Isso também vale aos demais participantes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Não, tá ótimo. Bom, novamente, né, gente, boa noite, obrigada a todos aí, obrigada, Bruno, professora Thaís, pelo convite. É um prazer, eu gosto muito de falar com os alunos do curso de Pedagogia e de Educação Física, é um público que me agrada muito, é um público que eu tenho muita afinidade para poder estar conversando. Então, muito obrigada. Só para poder me apresentar, eu também fiz pedagogia e também fiz educação física. Acho que é por isso que eu tenho tanta afinidade aí com esse público. Eu comecei na escola com 14 anos, dentro do magistério, quando eu saí da antiga 8ª série, e eu fui fazer magistério porque ter um professor na minha família era algo muito valoroso, né? Então, era como se tivesse um médico. E eu lembro que meus pais falavam assim, não, vai fazer magistério, porque você pode ser professora, dar aula meio período, outro meio período cuidar da casa. E a história não é bem assim, né, gente? Não é bem dessa forma que acontece. E lá fui eu para o magistério, e já em seguida fui auxiliar de classe, já peguei uma turma de sala de aula, e eu peguei uma turma, minha primeira turma foi uma turma muito difícil, Bruno. Eu peguei uma turma com 38 crianças, que choravam demais, sozinha, numa época que as escolas particulares eram abaixadas. Só 38, né? Oi? Só 38, né? Só 38. E eu lembro que, além de eles chorarem, a diretora da escola me chamou e falou, olha, Renata, você vai ter um mês para fazer com que eles parem de chorar, senão eu vou te mandar embora. E eu só tinha 16 anos. Eu fiquei muito desesperada e eu comecei a fazer algo que permeou todo o meu caminho. Eu comecei a brincar. Então, até mesmo de uma forma intuitiva, sem saber de todos os benefícios da brincadeira do lúdico, eu comecei a brincar com essas crianças. E a coisa começou a dar certo, as crianças começaram a ficar envolvidas. O magistério fui fazer educação física, porque eu falei que eu não ia fazer pedagogia por nada nesse mundo, fui fazer depois. Então, aí eu permeei o caminho, né? Atuo na coordenação pedagógica hoje, sou especialista em alfabetização, matemática. O Bruno conhece, sou autora de livros, né, Bruno? O Bruno já tem aí alguns livros meus. Uma pequena experiência, né? Uma pequena experiência. Faço formação de professores, me formei em neuro e agora estou fazendo mestrado em intervenção psicológica. Então, acho que o caminho aí eu falo que eu passei por todas as abordagens, mas pandemia é a primeira vez que eu passo. Acho que estamos todos juntos nessa relação com a pandemia, né? Que é tudo muito novo. Verdade. As mudanças, enfim, é um período bem diferente, né? Que ninguém estava preparado para isso. Não mesmo, e muito menos as escolas, né? E muito menos as escolas. Exatamente, até as escolas, as faculdades, nós aqui utilizando o Microsoft Teams, tivemos que nos reinventar. Eu queria começar então já fazendo esse bate-papo, querendo saber uma pergunta assim, bem direta. Se alguma tecnologia será capaz de substituir um professor? Bom, vamos lá. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir uma das minhas lives ou palestras. Como eu estudo muito a questão da neurociência, eu falo que tecnologia nenhuma, Bruno, vai substituir a função do professor. Nenhuma tecnologia, nenhuma.
Por mais que a gente tenha toda a inteligência artificial, que o nosso computador seja programado, que a gente tenha celulares, smartphones da melhor qualidade, com toda a interatividade, nenhuma tecnologia vai substituir o professor, porque o professor é aquele que faz a mediação do conhecimento. E o que eu penso? Eu acho que hoje a gente está passando por essa pandemia e nós tivemos não só que nos reinventar, nós tivemos que aprender muitas coisas. Então, eu acredito que tanto vocês, né, pelo menos eu me coloco nisso e eu vejo os professores angustiados de aprender a mexer com a tecnologia. Então, assim, onde que eu clico? Meu Deus, desliguei tudo. Eu estava fazendo ontem uma live com a Luciana Brites, da Neurosaber, e eu não sei por que, de repente, desligou tudo. E eu perdi, da onde que aperta, cadê o botão? Eu vi. Então, eu falei, de repente parou tudo. Eu falei, o que aconteceu, né? Porque a gente não estava preparado para isso. E toda a tecnologia, ela é ótima, excelente. Eu acho que graças a ela que a gente está conseguindo estar aqui hoje. Porém, está faltando uma coisa importante. Se eu aprendo com o nosso cérebro é assim, né, Bruno? A gente aprende através da interação, a gente aprende através da comunicação com o outro. Se eu aprendo através da interação e eu aprendo com o outro, eu aprendo pelo espelho do outro, a gente não está tendo isso. Então, eu falo que eu estava participando de um workshop essa semana toda e hoje foi o último dia. E eu vou repetir uma fala que não é minha. Um dos palestrantes comentou que quem descobrir essa vacina vai ser, assim, uma pessoa glorificada, né? Fala, nossa, ele descobriu a vacina. Só que a gente não pode esquecer que ele descobriu a vacina porque ele ganhou conhecimento na sala de aula. E eu falei que eu vou levar essa frase para mim, porque é isso. Então, se a gente tem ciência hoje, a gente tem ciência porque a ciência passou pela sala de aula, ela passou pelo conhecimento da sala de aula. Então, eu acho que tecnologia nenhuma vai substituir aí porque o computador, ele é muito programado, né, Bruno? Né? Gente, por favor, né? Fala sozinha, podem me interromper. Eu brinco que assim, você vai procurar uma bolsa na internet, você procurou comprar bolsa cor-de-rosa. Eu não sei durante quantos meses que você vai fazer qualquer tipo de pesquisa, vem a propaganda da bolsa. Ela te persegue. Você já comprou a bolsa, você já nem quer mais a bolsa, e ela vai te perseguindo, porque é algo programado, e não tem essa interatividade. Não sei se você respondeu aí, Bruno. Oi, Renata, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou aluna da pedagogia, uma das alunas do Bruno, da Thaís e do professor Felipe, que está afastado. A gente estava falando aqui no grupo da faculdade sobre esse tema, né, de que o professor, ele não vai... A tecnologia não vai conseguir substituir o professor por conta que tem que ter aquele contato com o aluno, tem que ter aquela... O aluno tem perguntas que infelizmente, na hora que ele quer, ele não vai ter a resposta. Então, é uma pergunta bem... que dá pra gente refletir de vários modos. Tem pessoas que não concordam, mas hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma outra escola, da qual eu trabalho sou estagiária na prefeitura, de um aluno que entrou numa histeria muito grande, por conta que ele não entende o que o computador está tentando passar para ele não consegue pausar, ele ficou bem histérico, e os comentários de alguns professores é que nunca vai ser algo que a tecnologia vai conseguir alcançar, né? Ela ajuda, ela é uma ferramenta para o conhecimento, mas que ela é impossível substituir o outro. Então... É Mônica, isso? É Mônica seu nome? Isso. Isso. Mônica, isso que você comentou é realmente, eu acredito nessa verdade. E o que você falou é o seguinte, muitas pessoas, é uma polêmica isso, e eu concordo com você. Tem pessoas que vão defender
assim, com todas as garras que a tecnologia substitui o professor, porém, eu não acredito que a tecnologia substitui o professor, porque o conhecimento, a informação você tem pela tecnologia. Então, eu quero buscar lá, sei lá, como ensinar, vocês que são da pedagogia, como ensinar a letra A para o meu aluno. A gente digita, na minha época não tinha isso, né? Então, a gente comprava alguns livros e muitas vezes nós tínhamos que desenhar. Hoje a gente tem uma facilidade. Então, digito lá, atividades da vogal A, aparecem milhões. Mas como eu vou aplicar isso? Então, assim, ai, gente, que bom ver você, Mônica. Eu adoro ver, gente. Vocês podem deixar as imagens aí de vocês. Isso é fundamental, essa interatividade, porque o nosso cérebro, ele aprende pelo meio da comunicação, ele aprende com o outro. Se eu não tenho esse bate-papo, se eu não tenho essa interatividade, hoje nós estamos tendo uma interatividade, ela não é completa. Por que ela não é completa? Porque eu não estou vendo o rosto de vocês, eu não estou vendo a expressão facial de vocês, eu não sei se vocês estão atentos à minha... Porque o corpo fala. Sim. E dentro da interatividade, o corpo não fala. Eu estou dando aula por plataformas e estou dando assessoria a algumas escolas, Mônica. E é muito engraçado, porque, assim, por mais que seja ao vivo, eu tinha alunos que eu estava dando aula, quando eu olhei pela câmera, ele estava virado de costas, batendo bola, fazendo embaixadinha. Então, assim, dentro da sala de aula, você tem esse olhar, você tem esse tato, você tem o calor humano, você toca no ombro da criança. Então, que nenhuma tecnologia vai substituir, nenhuma. Podem falar de educação EAD, até para nós, adultos, eu tenho certeza que muitos de vocês aí estão me ouvindo falar, mas não é até proposital, é até inconsciente. Ai, deixa eu checar, veio uma mensagem para o celular. Ai, nossa, alguém chamou, ai, meu filho correu. Não é assim? E o nosso pensamento acaba se dispersando, mas é isso mesmo. E lidar com a tecnologia, falar de tecnologia é uma polêmica, porque tem os defensores da tecnologia, e eu sou uma defensora da tecnologia para busca de informação, para busca de aprendizagem, porém, nada substitui o tete-a-tete com a gente. Isso mesmo. Obrigada. Aproveitando essa sua fala, como você acaba de terminar a explicação para a Mônica, já engato mais uma pergunta até. Como que é possível despertar ou encantar esse aprendizado por meio de uma atividade virtual? Tá. Olha, Bruno, assim, o professor precisa, assim, de uma coisa importante, que eu sempre falo. O professor precisa ter encantamento pela aula, porque eu posso ser doutor, pós-doutor, ter todos os títulos de mestrado, tudo. Vocês que estão na universidade, eu sei que minha filha também está na universidade, e às vezes ela está tendo aula e ela está assim, né? Ela fala, mãe, olha o professor. Então, o professor, até o tom de voz dele, outro dia eu parei, eu falei, eu vou assistir sua aula. E ela faz universidade pública. Eu fui assistir a aula dela esses dias aí à noite, que ela está fazendo a aula. Gente, eu não consegui ficar 10 minutos assistindo a aula do professor, porque cansou, porque não tem entonação de voz, não tem um encantamento, não tem um brilho no olhar, não faz essa interatividade com o aluno, então fica um discurso, né? Aquele discurso direto, eu falo, e aí o professor falava assim, alguém tem pergunta? Tinham nada, tinham feito um meme do professor, tinham feito figurinha do professor no celular. Então, trabalhar com isso dentro do contexto com os alunos não é fácil. Porém, eu acho que se você encanta a criança e você está o tempo todo chamando... Eu sempre sou assim, né? Eu estou dando aula, daqui a pouco eu vejo aquele aluno e falo, Bruno... fala para mim a resposta 2. Então, eu deixo sempre o aluno muito ligado. Eu sempre coloco para eles, gente, olha, daqui uns 10 minutos a prof vai falar uma coisa muito importante, muito especial. E aí eles começam, mas o que vai ser, professora? Eu falo, não, calma, presta atenção. Então, assim, é fácil fazer isso? Né? Não é, Bruno? Porque eu também não sei se eles estão olhando. Mas, em alguns momentos, então eu dou alguns intervalos,
E eu falo, gente, olha, daqui 10 minutos a professora vai dar um desafio. Eu quero ver, e eu tenho certeza que vocês são bons nisso. E aí eu coloco um desafio de matemática, uma coisinha tranquila de língua portuguesa. Segunda-feira eu falei para eles que vai ser a segunda-feira do pijama, que eles não precisam nem tirar o pijama, né? Que eles vão fazer aula de pijama, e a prova vai estar de pijama. No outro dia eles vão estar de boné, então eles vão poder desfilar com boné. Então, são pequenas coisas, Bruno, que a gente pode tentar melhorar. Não é que a gente vai suprir, mas a gente vai amenizar um pouquinho esse caminho. Outro dia eu coloquei música, falei, então vamos cantar todos, levanta um pouquinho. Outro dia também eu comentei com eles, eu falei assim, olha, pede para a mãe sair da sala, porque adora a família ficar do lado nesse momento é muito... Gente, vocês não sabem, quem está dando aula sabe do que eu estou falando. A gente está dando aula, a gente não está dando aula só para o nosso aluno, porque quando a gente fecha a porta da sala de aula, a gente canta, aqui é professor de educação infantil, Fundum, sabe do que eu estou falando. A gente canta, a gente brinca, a gente muda a entonação de voz. No computador, a gente não sabe quem está do outro lado, vendo. Então, eu vejo os professores até angustiados, Bruno, que assim, mas a mãe está assistindo minha aula, mas o pai está assistindo minha aula, ele está avaliando. E eu sempre falo, se eu for ficar preocupado com quem está assistindo minha aula, eu não vou dar minha aula. Eu estou dando aula para o meu aluno. E aí eu brinquei com eles outro dia, nessa semana do Dia das Mães, eu falei para eles assim, quem estiver na sala com vocês, pede para sair, a Pro vai contar um segredo. Gente, Bruno, foi uma graça, porque eles falavam assim, mãe, sai. Tiravam todos da sala. Falavam, todo mundo, põe um aqui para a Pro contar o segredo para vocês. Aí eu contei para eles, eu falei, agora vocês vão até a mãe de vocês, dar um beijo, um abraço, diz que vocês amam elas e volta. E aí eu só vi as cadeiras vazias, porque eles tinham ido. Outro dia eu falei para ele, estava um sol lindo, eu falei, gente, vocês vão sair daqui e vão olhar da janela e vão ver que cor está o céu. Então, assim, são alguns exemplos que eu estou dando, que eu fiz e que eu estou passando para o pessoal. Então, fazer algumas coisas para a gente dar uma quebrada nessa coisa pesada que a gente está, né, de coronavírus, de morte, tá todo mundo envolvido num momento emocional nada adequado. A gente precisa de saúde emocional, saúde econômica, né? E saúde física. Então, se a gente conseguir, eu falo que eu sempre, eu não toco com os meus alunos sobre a epidemia, não toco. Acho que é um momento que já chega o que eles já estão vivendo, né? Tem crianças estressadas, Bruno, meninas aí, meninos que estão aí me ouvindo. Gente, tem crianças com depressão, tem crianças que estão entrando em pânico, em toque. Então, assim, de pegar um objeto, lava a mão, passa álcool. Não que a gente não tenha que fazer isso, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas é de uma forma exagerada. Então, acho que a gente tem que amenizar um pouquinho a situação, encantar um pouquinho, na medida do possível. Exatamente. Bruno, eu falo muito, né? Eu falo demais, desculpa, eu falo muito. Não, mas aqui é um espaço para você falar, fique à vontade. Até aproveitando isso, você comentou que não fica abordando tanto com os seus alunos essas questões. Dá para você mensurar o quanto que os alunos estão aprendendo? Olha, Bruno, infelizmente, mensurar como a gente tem dentro da sala de aula, isso é impossível, tá? Mesma coisa, por exemplo, eu estou falando agora aqui, então imagine que são os meus alunos, eu estou vendo WJ, JE, eu não sei como é se eles estão aprendendo ou absorvendo tudo que eu estou colocando. O que eu costumo fazer muito é questionar, então eu paro em alguns minutos. Como eu gosto muito da neurociência, então eu tenho alguns intervalos. Eu costumo fazer isso. Eu dou alguns intervalos e chamo os alunos, interajo. Por exemplo, eu combinei com eles que o microfone, eles têm total liberdade com o microfone, para que eles possam ligar ou desligar. Mas, por exemplo, eu estou dando assessoria num colégio, Bruno, não fica em São Paulo, né? Bem no interior de São Paulo. E a professora estava, primeiro ano, gente, angustiada,
porque as crianças ligam e desligam o microfone a todo momento, aí cai a conexão, aí chamam a babá, daqui a pouco é o pai que não pode vir, aí tem criança que sai e chora. E como é que essas crianças estão aprendendo? Né? Não dá. Dizer que a gente vai aprender 100%, essa aula está sendo gravada, né, Bruno? Mas é verdade, pode gravar. É mentira. É mentira, gente. É mentira. Não dá para falar que essas crianças estão aprendendo 100%. Nem na sala de aula a gente tem garantia que eles aprendem 100% do que a gente está falando. A gente não tem essa garantia. Eu falo que, até como nós conversamos ontem, eu e a Luciana Brites, para uma criança ficar 4 horas no computador, gente, nem filme de Hollywood, né, atrai as crianças 4 horas. Um filme lá da Frozen tem 1 hora, e com música, com interatividade, com som. Imagine nós tentando dar aula com 4 horas frente do computador. Então, nem o maior filme de Hollywood, aí, com todos os Oscars, não conseguiria prender a atenção das crianças 4 horas, se a gente não tiver um jogo de cintura nesse momento. Exato. Bom, vou ver se alguém tem alguma pergunta para fazer para você, porque senão vai ficar só eu perguntando e você respondendo, né? Então... Boa noite, professor. Boa noite. Oi. Aqui quem fala é a Valéria. Eu sou aluna do 6º semestre de pedagogia. Eu tenho uma pergunta assim. A gente está passando por esse momento e eu também estou vivendo nesse momento com meu filho. Ele tem aula online, né? O Estado está tendo aula pela TV VUNESP, né? Para as crianças do Estado e município. E eu vejo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá cortando um pouquinho, mas dá para ouvir, Valéria. Tudo bem. E eu vejo que tem essa interação, né, com o professor ali na TV, só que necessita, sim, de uma pessoa ali ao lado para estar auxiliando essa criança, né, ou o pai, o responsável, alguém tem que estar auxiliando. E a minha pergunta é se vocês acham que esse ano ele é perdido para essas crianças, se eles teriam que refazer esse ano, ou não, se eles teriam que ter reforço para não perder o ano. Como que seria? Porque nós pais que somos pedagogos, em casa a gente tem dificuldade, a criança ela chora, tem que ter paciência, não é a mesma coisa que em sala de aula, que está interagindo ali com o professor e com os amiguinhos. A gente tem um jogo de cintura, né? Mas e os pais que não têm, que não conseguem, ou que não estão presentes? Então, como vai ser esse ano que vem para essas crianças? Vai ser perdido esse ano? Eu acho que assim, a gente tem alguns pontos, Valéria. Primeiro, na sua fala, dentro de casa, você não é a professora Valéria, você é a mãe Valéria, né? E por mais todo jogo de cintura que a gente tenha na questão pedagógica, dentro de casa, como você falou, seu filho chora, e não é só ele, Valéria, várias crianças. Essa sua angústia, eu diria que é a angústia de quase 100% dos professores, porque a gente, quanto professor, você está dando aula, eu vou falar até por mim, eu estou dando aula, minha filha está tendo aula, só que eu tenho milhões nós não estamos em home office. Essa história de que a gente está em home office é mentira, porque home office, assim, eu estou trabalhando sozinha, eu com o computador, o comércio está aberto, meus filhos estão na escola, isso é home office. Nós estamos no home socorro, porque a gente tem os filhos, nós estamos trabalhando, imagine um pai que também está trabalhando, ou que está com o seu comércio fechado, ele está nervoso, ele está estressado, a professora mandando as tarefas, e ele precisa estar do lado desse filho. Então, assim, a gente tem que entender que essas famílias não vão estar 4 horas do lado dos seus filhos, não vão estar. Porque eles também têm outras tarefas para fazer, esses pais também estão trabalhando. E se não estão buscando emprego, porque acabaram perdendo por N fatores aí. Ou porque também essa família está com alguém doente. Nós não podemos esquecer desse fato. Então, assim, qual a idade do seu filho, Valéria? Só para eu poder entender. Ele tem 7 anos. Tá.
Então, imagine seu filho 7 anos. Quanto tempo ele consegue ficar frente ao computador sozinho, interagindo com a professora? Um tempo pequeno, porque se não tiver alguém do lado, vai ficar mais difícil. Então, assim, primeiro, o que eu acho que a gente precisa conscientizar, né? Eu sempre falo, conscientizar as escolas, conscientizar as famílias. Vamos perder? Todo mundo vai sair perdendo, não tem jeito. Essa história, nós não vamos... Todo mundo está perdendo um pouquinho. Está perdendo quem está no comércio, está perdendo quem está na sala... Vai haver perdas? Vai haver. Só que de tudo, Valéria, que a gente ensina na sala de aula, eu acho que é o momento da gente rever o que é mais importante, o que realmente vai ser ganho pedagógico. Porque tem alguns detalhes, Valéria, que se ficar para o ano que vem, não vai fazer diferença na vida do seu filho. Por exemplo, vou citar um conteúdo de 2º ano que eles estão vendo. Partes da planta. Caule, folha, raiz. Se ele aprender agora com 7 ou ele aprender com 8, não vai fazer diferença, tá? Então, eu acho que é um momento... perder o ano, eu não sou favorável em perder o ano, porque eu acho que o perder o ano vai trazer para as crianças aquela coisa de impotência. Poxa, eu estava na aula, eu assisti a aula da professora e não deu certo. Então, eu acho que alguns conteúdos vão ter que ser revistos, sim. A escola vai ter que ter mudanças no retorno. É óbvio que a escola vai ter que se reinventar ali em alguns momentos, checar o que essas crianças já sabem. Nós vamos ter, Valéria, um choque quando a gente voltar. Um choque em que sentido? Nós vamos ter crianças que estão ali, nesse patamar, como você, que incentivou, que está do lado, que acompanhou as aulas, que fez com que o seu filho fizesse as lições, as crianças que interagiram, e crianças que não. Porque nem todo mundo tem computador em casa. Imagine uma família de 4 pessoas. O pai está no computador, o outro filho precisa de aula, ninguém tem 4 computadores em casa. A gente tem uma questão da conectividade, internet que cai. Então, eu acho que perder o ano, tá? Não sou favorável. Eu acredito que não vai acontecer isso. Eu duvido que alguma lei, a não ser, apesar que tudo é possível nesse nosso país, né? Eu não vou duvidar de nada. Mas eu acho muito difícil falar que nós vamos perder o ano. Haver reposição? Talvez, tá? Mas eu acho que deveria ter reposição no bom senso também. Porque não adianta querer, em agosto, dar aula de segunda a sábado. Essas crianças não vão aguentar. Elas estão numa outra... A rotina de casa é uma rotina diferente da escola. Em casa, nós temos milhões de distratores. Tem um cachorro que late, tem um bebê que chora, tem um vizinho que está com a furadeira. Eu estou dentro da minha casa, aí daqui a pouco eu deito um pouquinho, eu levanto, eu estou com fome, eu quero ir no banheiro. São distratores. Então, não acredito em perda de ano, Valéria, não acredito nisso, tá? Eu acho que isso não vai acontecer, de eles terem que refazer o ano. O que eu acredito, Valéria, é que vai ter que haver uma reformulação nesse planejamento e jogar alguns conteúdos deste ano para o próximo ano. Isso eu acredito, tá? Já ouvi também, isso são só suposições, que eles emendem este ano com o ano que vem. Então, por exemplo, a gente volta em agosto e terminamos o ano letivo de 2020 em março de 2021. Em abril de 2021, a gente começa o próximo ano letivo, tá? Então, são suposições aí que a lei começa a mexer nisso, tá bom? Mas essa sua angústia é normal, mas assim, não pense nisso, nessa questão de perder o ano. Eu acho que a gente tem que pensar no agora. Eu até falo para todo mundo, se você tivesse que ensinar o seu aluno hoje o que é mais importante do seu conteúdo, é isso que vai ficar. Porque conteúdo a gente pega depois. Agora, o que a gente não pega é isso mesmo, Bruno. Porque, assim, conteúdo, eu digito no Google, eu tenho isso. Agora, olha só, nós estamos passando por um problema que não tinha receita,
não tinha ninguém que dizia para a gente como é que a gente tinha que fazer, né? Foi uma coisa tipo susto. Você digitava lá no Google, não tinha por onde. Todo mundo teve que se acomodar da melhor ou da pior forma possível. Escolas deram férias porque teve que se adaptar, aí tentaram plataforma que deu errado, mandaram videoaula que não deu certo. Eu acho que é aí que é o papel da escola, que a gente ensina os nossos alunos na resolução de problemas que ninguém sabe que vai surgir. E é o que a gente tem hoje, porque conteúdo a gente pega depois. Agora, resolver os problemas que é mais difícil. Eu só vou tentar complementar, então, a sua resposta para a Valéria. Valéria, eu acho que o importante é você tentar fazer essa mediação junto com os professores, visando o melhor aprendizado do seu filho de alguns conteúdos. E não propriamente já se preocupar em terminar a apostila. O importante é você dar um aprendizado com um pouco mais de significado, levando esse aprendizado para a vida do seu filho, porque esse é um momento muito importante que ele vai precisar de você. É inevitável. Espero que tenhamos respondido as perguntas. Eu compreendo, obrigada. Renata, agora tem duas pessoas querendo fazer a pergunta. Uma é a Jaqueline e a outra é a Thalita. Tá. Por ordem, como a Thalita pediu a palavra, eu vou deixar que ela se expresse primeiro, tá bom? Tá bom. Thalita, fique à vontade. Ai, vai. Thalita? A internet. Nós estamos te ouvindo. Ó, a internet. Tá ouvindo? É que para mim ainda tá Sim. aparecendo como se tivesse fechado o microfone. Tá. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma filha de 7 anos também. As aulas dela online começaram essa semana que ela estava de férias. E assim, a minha preocupação maior, no caso, é com a alfabetização, né? Eu tô achando muito interessante a forma que a professora está abordando, tá bem dinâmica as aulas dela. Ela faz eles fazerem atividade no meio de, tipo, procurar objetos na casa e ter esse momento, né, que tá bem interessante. Mas, assim, essa parte de alfabetização, assim, a letrinha, a escrita, que eu fico mais preocupada, que eu não sei se eu tenho a didática correta para auxiliar ela nesse processo, entendeu? É mais ou menos isso, essa minha dúvida e a minha angústia como mãe. Obrigada. Então vamos lá, Thalita. Eu acho que de Oi, toda Bruna. Deixa eu só tentar entender. A sua preocupação é em fazer a letra bonita, fazer a letra perfeita, ou é esse aprendizado mais significativo? O que está sendo mais importante para você? É o aprendizado mesmo. Eu sei que essa parte assim de caligrafia vai ser com o tempo que vai se aperfeiçoando e não é agora esse ano que ela vai ficar escrevendo lindo, né? Mas é mais o aprendizado, a forma de aprendizado para eu tentar auxiliar ela a compreender essa parte de alfabetização, que eu acho que é o mais, que é essa fase que ela tá, né? Ok. Você quer complementar alguma coisa, Bruno? Não, fique à vontade. Pode falar. Então, vamos lá, gente. Thalita, a série mais preocupante para mim... Amanhã é sábado. Aí, Gabriel, preciso que compre aqueles óculos, um para mim e para Marisa. Peraí, Renato, só um minutinho. Tem alguém com o microfone aberto que não está deixando você falar também. Ou a sua conexão que está instável. Para ver se eu consigo. Eu segui esse papel. Pagou as duas, né? Eu acho que é você mesma, Thalita. O seu microfone que estava atrapalhando a Renata. Deixa ele no mudo, por gentileza. Obrigado. Tente agora, Renata, por favor. O dela tá no mudo,
O dela tá no mudo, né? Tá. Então, Renata, acho que o seu, você acabou colocando o seu no mudo. Você que ficou muda. Voltou? Agora sim. Tá. Então, acho que sem querer eu acabei... Dá para me ouvir agora? Sim, alto e claro. Então, tá bom. Eu acho que de todas as séries que nesse período de pandemia que mais me preocupa é o primeiro ano, tá, Thalita? Por quê? Porque o processo de alfabetização, ele não é um processo simples. Ele não é um processo simples. Até, provavelmente, e aí eu sempre falo para os meus alunos do curso de pedagogia, quando você acaba a faculdade de pedagogia, você se sente preparado para alfabetizar uma criança? É quase que unânime, fala assim, não sei se eles estão, porque não é só ensinar as letras, a gente tem todo um processo de construção dessa alfabetização que ele é muito difícil, tanto que muitas vezes a gente acaba o curso de pedagogia, vai fazer letramento, vai fazer pós em alfabetização, os meus cursos de alfabetização sempre são os mais cheios, porque essas angústias de saber, nossa, mas meu aluno está numa hipótese silábica, ele vai avançar, ele está dentro do processo, não está? O que eu posso fazer? Então, se para nós, educadores, é difícil, imagine para as famílias trabalharem com o processo de alfabetização. Alfabetizar, gente, é muito complexo, porque ele não é algo do ser humano. O nosso cérebro não estava preparado para a leitura e para a escrita. É diferente de comer, ter frio, proteção. Isso o nosso cérebro vem lá da pré-história, já preparado para isso. A alfabetização é algo inventado pelo homem. E quando a gente é alfabetizado, quando a gente entra no processo de leitura e escrita, há uma modificação cerebral. Nós temos áreas cerebrais responsáveis por essa leitura pela escrita. Nós temos a área de Broca, a área de Wernicke, que são responsáveis por isso. Então, esse é um processo muito longo, Thalita. A professora está tendo uma conduta muito legal, que você mesma falou, sai pela casa, pega um objeto, só que a própria professora deve estar angustiada também, porque ela não sabe se todos estão no processo de alfabetização. E se essas crianças estão avançando, que eu acho que aí que é o problema da alfabetização. Eu preciso conhecer as letras, eu preciso sentir os sons das letras. A gente, como eu sou da neuro, né? Eu gosto muito da consciência fonológica. Então, assim, grafema, fonema, sons, não é simples. A semana passada eu fiz uma live, eu não sei se o Bruno chegou a acompanhar, para os pais. E tinha uma mãe angustiada, Thalita, igual você. Igual não, acho que ela estava bem angustiada, você ainda está mais tranquila. Ela estava tão angustiada porque ela falava assim, a escola ensina de um jeito a ler e escrever, e eu estou ensinando, eu não sei ensinar desse jeito, como vai ser? Então, assim, eu acho que a leitura e a escrita é um nó aí dessa educação EAD, porque a gente não vai ter certeza que essas crianças estão avançando. Quanto a capricho de letra, até o Bruno colocou, né? A ortografia, a caligrafia, isso a gente deixa para o ano seguinte. O que a gente tem que pensar é que a gente tem dois momentos. A gente tem a alfabetização e o letramento. Nesse momento, a gente vai se preocupar com o letramento. E talvez essa professora, Thalita, do seu filho, esteja fazendo isso, que é muito bacana. Vamos buscar pela casa, vamos fazer uma receita, vamos contar história, vamos fazer cantiga. Eu acho que esse é o caminho da alfabetização, que você pode estar fazendo com o seu filho em casa também. Tá bom? Não sei se eu te respondi, Thalita. Sim, muito obrigada. É realmente isso. Ela faz musiquinha com as vogais e as consoantes, e eu acho isso muito interessante também. E eu espero conseguir auxiliar ela daqui de casa, né? Pelo menos um pouco, para não ficar tão. Não atrapalhar tanto esse período, a parte de alfabetização mesmo, que é a minha maior preocupação mesmo. Obrigada, viu? E olha que legal a sua fala, Thalita. Você falou uma coisa que me chama muita atenção. Você auxiliar o professor. Eu acho que se todas as famílias, ao invés, não precisa estar do lado,
mas usar essa sua fala, eu vou estar ali ajudando meu filho, eu vou estar ali ajudando, eu vou estar apoiando a professora para que esse processo seja mais tranquilo. É isso mesmo, Thalita, parabéns para você e para a professora. Obrigada. Quem mais? Mais perguntas? Oi, boa noite. Eu sou Boa noite. a Jaqueline do primeiro semestre, pedagogia, e não é bem uma pergunta, eu tenho uma prima, ela tem um filho, ele está na primeira série. E ela foi na escola, tudo, mandaram mensagem para ela falando que ele ia começar a ter aula online, né? Só que assim, quando a gente chegou em casa, a gente deu a notícia para ele, ele falou, não, eu não quero ter aula online. Ele fala certinho, bonitinho, muito engraçado. E ele falou assim, porque a professora grita muito comigo, ela coloca eu de castigo, então eu não quero. Aí a gente falou, não, vai ter brincadeiras, a gente vai ensinar você a escrever, tudo mais, ela vai interagir com você. Não, mas eu não quero, eu não gosto dessa professora, ela grita comigo. E quando estava tendo antes de acontecer essa epidemia, ele não chegou a falar pra gente. Depois que a gente falou assim, logo, a gente até comentou com ele, falou assim, se Deus quiser, logo, logo vai voltar tudo normal, você vai ir pra escolinha, para brincar, aprender a ler, escrever. Ele, não quero mais voltar para a escola. A professora grita muito comigo. E eu acho que tá tendo realmente aula online com essas crianças, só que ele não quer participar de jeito nenhum. E não tem como, assim, a gente falar com ela, porque a gente não tá tendo contato, tudo mais, e tá realmente difícil. A gente pega algumas atividades, a gente faz com ele, a gente passa até uns vídeos de musiquinha para ele ver, e, assim, de uma forma a gente não sabe como ele interagir nisso daí. Jaqueline, me preocupa algumas coisas. Primeiro, ele precisaria participar dessas aulas, porque assim, eu ouço alguns pais falando, então é melhor não ter nada, então deixa sem aula. Não, por mais que a gente tenha essa tecnologia e que talvez não atinja todas as crianças, isso já é um ganho, porque ele está vendo os amigos, ele está interagindo com a professora, de alguma coisa a criança está absorvendo, e ela está dentro da sua rotina, porque, assim, as crianças não estão de férias, então, manter a rotina da casa um pouco mais próximo do que era antigamente é o melhor. Agora, eu aconselharia, Jaqueline, primeiro tentar conversar com essa escola, com a professora, para ver o que aconteceu, e de repente, a professora ter algumas estratégias para trazer ele para essa aula, porque vocês, mesmo que vocês façam o melhor papel do mundo, ele na sala de aula, com a professora e com os colegas interagindo, isso família nenhuma vai conseguir colocar. Por melhor que vocês consigam fazer isso, ou até por estratégias até melhores do que a professora, mas eu acho que essa interação é muito legal. Então, de repente, falar, né, olha, então vamos lá, eu vou ficar aqui do seu lado, a professora não vai me ver, porque a hora que ele sentir que isso tá legal, porque provavelmente ele tá carregando alguma coisa que passou das aulas presenciais, né, alguma coisa que tá ali, e ele assistir a aula online, talvez essa barreira que ele tá na aula online, talvez aconteceria nas aulas presenciais no futuro. Não quero mais, a professora grita. Mas o que tem por trás disso? Entendeu, Jaqueline? Acho que precisaria investigar um pouquinho mais. O que está incomodando ele? A professora gritou por quê? O que aconteceu? Então, assim, desde a postura, não estou defendendo nem ele, nem a professora, tá, Jaqueline? Não é isso. Eu estou tentando compreender o que houve para que ele não tenha essa perda.
deixar ele sem assistir a aula online não é bacana. É melhor que ele assista. Então, que vocês busquem estratégias de ficar do ladinho dele. Olha, a mamãe tá aqui, a titia tá aqui, eu tô aqui do lado. Vamos levar um bichinho, vamos mostrar para a professora. Então, ter algumas estratégias para que ele entre nessa aula. Porque senão vocês vão ter um problema dobrado nesse retorno. Porque ele não vai querer voltar para a sala de aula. Aí vai ser mais um problema. A gente tá fazendo isso, a gente tá tentando o máximo, mas ele não fica sentado. Tem que ficar assim, nem tanto a mãe dele, esse tempo que ela tá em casa também, que ela se afastou do trabalho, tudo. Aí ele sempre, assim, tem que estar sempre indo uma pessoa diferente da outra, que é as pessoas que ele gostam. Aí a gente senta, a gente fala, a gente conversa. Ó, vamos fazer isso, vamos mostrar para a professora isso. Só que, assim, o jeito que ela faz a aula dela é uma forma, assim, muito seca, sabe? A gente assistindo a aula, a gente não dá sono na aula dela, ela não traz diversão, tudo mais. Ela até conversou com o pessoal da escola dele, tentando, a gente perguntou o que estava acontecendo, tudo mais, aí ele... Só que criança é assim, né? Criança é difícil mentir, mas a gente às vezes meio que não acredita. Fala que não, que ele quer brincar, tudo mais. Na época que a gente foi perguntar para ela, uns tempos desses para trás, a gente conversou com ela, tudo. Ela falou que, como ele tinha acabado de sair do pré, né? Que ela estava na creche e tudo mais. Que a creche, a gente descobriu que era só brincadeiras, tudo mais, diversão. E a primeira série já muda um pouco diferenciado. Aí ela pegou e falou assim, não, que ele quer brincar com as coleguinhas, aí fica mexendo com os coleguinhas, aí vai, que mexe com o outro, tudo mais. Eu chamo a atenção dele. E a maneira que ele fica quieto, eu colocando ele de castigo. Foi o que ela falou pra gente. Eu acho que aí tem muitos contextos, né, Jaqueline? Tem muitos entraves aí dentro da escola, o fato dele estar em casa, ele também pode estar se aproveitando, eu não quero, fica aqui do meu lado. Eu acho que aconselharia assim, conversar com a professora, eu acho que é o primeiro ponto, conversar com a professora, conversar com a escola, tentar motivar. Por isso que eu falo assim, dar aula online é bem difícil, realmente, eu falo que é um desafio dia a dia, porque ainda mais para uma criança tão pequena, você precisa interagir, como é diferente, acho que foi a Thalita que falou, né, da professora do filho dela, que interage, que brinca, que canta, então se torna algo mais gostoso, e mesmo assim já é desgastante, e a gente não pode esquecer, gente, que para o professor dar aula online, gente, não está sendo fácil, não. São professores guerreiros, hein? Tá difícil. Também tem né, Renato? Que a criança, nessa idade, no ensino infantil, ela aprende muito pelo tridimensional, pelo corpo em movimento. E aí, quando passa... Algumas professoras ainda acreditam que o registro tem que ser no bidimensional, no lápis de papel. E, às vezes... Essa criança está passando por um processo de transição, de deixar tanto as brincadeiras corporais para passar para o registro no papel. Então, é um período ainda de certa transição, ainda mais quando a transição é de uma escola para outra, de uma unidade para outra, esse gap, essa lacuna pode ser ainda maior. É verdade. Eu acho que tem que haver aí, tem que buscar uma harmonia entre a família e a escola, senão ele vai acabar tendo prejuízos aí importantes. E até aproveitando esse gancho, o Diego, que é um aluno da educação física, está com um problema no microfone, mas pediu para eu fazer uma pergunta para você. Como que é essa abordagem das crianças que têm o déficit de atenção nas aulas online? Tem alguma abordagem específica ou não para esse público em sala de aula, já que eles estão um pouco prejudicados nessa relação de ensino e aprendizagem? Quem fez a pergunta, Bruno? Diego, aluno de educação física. Tá. Diego, eu vou incluir mais um público aí. Quem tem déficit de atenção, quem tem síndrome de Down, quem tem autista. Lógico,
né? Não tenha dúvidas que essas crianças, o grau de atenção delas é menor. Pode ser que em alguns momentos seja maior pela conectividade. Então, tem crianças com déficit de atenção que são ótimas no videogame, porque elas têm esse excesso de tela, mas é realmente muito mais difícil de você atingir essas crianças, porque uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, imagina que ela vai ficar parada ouvindo o professor falar. Ela vai mexer aqui, ela vai levantar, ela vai beber água, ela vai ao banheiro, ela pega o cachorro, põe no colo, porque é prejudicial, sim, Diego. Não tem som. Ele não vai conseguir. Porque, assim, a gente tem uma coisa que eu falo que para aprender, nós precisamos ter atenção. Esse é o primeiro foco. Para a gente construir memória no cérebro, tudo, a gente precisa de atenção. Se eu tenho déficit de atenção, minha aprendizagem vai ser prejudicada. Tá, Diego? Isso é fato. O primeiro foco, eu preciso estar com a minha atenção focada. Se eu não tenho atenção, eu não vou construir memórias, eu não vou aprender. Se eu tenho déficit de atenção, vou ter falha de memória, vou ter falha na aprendizagem. Tanto que isso é um pré-requisito muito exigido dentro da escola. A gente tem, né, no nosso cérebro, na parte frontal do cérebro, as funções executivas. E essas funções executivas são essenciais para a aprendizagem. Se há qualquer distúrbio ali, a não ser que essa criança toma medicação. Aí, durante o tempo, a medicação vai fazer aí efeito. Porém, eu vou colocar aí, porém, vírgula, contudo, todavia, eu tenho um pouco de receio, porque há um movimento aí de uma medicalização banalizada. Então, meu filho não para, dá-lhe medicação. Ele é agitado, dá-lhe medicação. Mas tem muitos momentos que a medicação faz grande diferença na vida da criança. Tá? Ô, Renata, entrando nesse assunto que... eu de novo, a Mônica, tudo bem? Entrando nesse assunto que você falou sobre os remédios, eu e umas colegas minhas do 5º semestre estamos estagiando na prefeitura. E nós somos de um programa de inclusão. Aí a gente tem que ligar para eles, fazer chamada de vídeo, ver como é que tá o dia a dia deles e conversar. Eu acompanho um aluno que ele é autista. Ele tá no 5º ano, só que ele tem uma mentalidade de uma criança que está no estágio 1. Então tem todo aquele problema de alfabetização, e onde a prefeitura acaba impondo que a gente coloque os saberes em casa, que é um programa que eles colocaram, dentro dessa nova realidade deles. Só que como fazer um autista que tem problema na alfabetização, ainda está desenvolvendo, tanto que depois eu vou mandar para o Bruno para ele estar mandando para você uns relatórios que eu faço dia a dia sobre a rotina dele. E todos os dias, quando eu ligo para ele, ele toma uma medicação para concentrar, porque senão ele não fica. E a gente frisa o alfabeto, que nem a gente faz no estágio 1, frisa o alfabeto e começa o A, E, I, O U, mas isso é todos os dias. E parece que todos os dias dá um delay assim na cabeça dele. Ele deleta e parece que ele está aprendendo tudo novamente todos os dias. Então fica um pouquinho difícil para estar prosseguindo. Ele passa, faz acompanhamento e a mãe falou que uma médica falou para esquecer que ele nunca vai ler, ele nunca vai conseguir aprender. Mas se ele consegue ver e absorver ali naquele momento algumas letras, formar algumas palavras, ele consegue escrever o nome dele, você acha que ele não vai conseguir ou que ele vá, mas que é um processo longo e precisa de gente em cima o tempo todo? Olha, Mônica, nós temos aí ele não deve ter só o autismo, tá? Pelo que você está me falando, ele tem outras comorbidades. Porque o autismo, eu falo que nunca vem sozinho, né? Uma coisa, tadinha dessa criança, geralmente vem com o combo completo. Ele é autista, ele deve ter déficit de atenção, deve ter é sempre assim. Eu falo, gente, nunca vem sozinho nessas crianças, vem o combo completo. Então, ele é autista, então já tem um grau de dificuldades aí de aprendizagem por conta do transtorno.
ele tem um déficit de atenção que é muito mais difícil. Provavelmente ele deve ter um distúrbio de linguagem também, Mônica, não sei, pela sua fala aí. Então, você tem vários fatores que contribuem para que o seu trabalho seja muito mais difícil online. Porque se dentro do presencial, para você manter alguém, uma criança autista com distúrbio de linguagem e com transtornos de déficit de atenção, estou falando 3, tá? Que pode ser que ele... acho que ele tem os 3, não tem, Mônica? Eu acredito que a mãe dele passou que é somente autista, só que pelo tempo que ele fica concentrado, pode ser que tenha algum déficit de atenção. E na fala, quando a gente está conversando também, ele não consegue falar e juntar tudo de uma vez. Às vezes ele começa a falar, ele quer falar olha, ele fala O-L-H-O. Ele fala assim. Então, tem alguns momentos... E tem alguns momentos que quando a gente escreve para ele, ele não sabe o que está escrito. Mas quando ele vai falar, ele sabe a letra. Tá. Porque fazer essa junção de sonorização para o autista, o melhor método de alfabetizar um autista, eu gosto muito do fonético, que é por conta dos sons, né? Então, a gente vai conseguir aí. Primeira coisa, busca o que ele tem interesse, porque senão você vai ficar nas vogais, ele não vai avançar. Mesmo que fosse presencial, busca o que ele tem interesse. Geralmente, o autista, ele tem alguns pontos de interesse muito maiores do que nós, que somos, eu falo que somos típicos, né? Então, assim, por exemplo, um autista gosta muito de dinossauro, um exemplo. Então, você pode alfabetizá-lo através desse centro de interesse dele. Eu acho que é parte do centro de interesse. Bate um papo, Mônica, conversa com ele, já que você conhece um pouquinho dessa criança, busque o centro de interesse e vá por esse caminho, tá bom? Gente, eu estou sempre à disposição, tá? Eu tenho o meu Instagram, que é Renata Aguilar Educadora. Vocês fiquem à vontade também de estar me mandando. Depois me falaram dos relatórios. Mônica, pode mandar os relatórios também. Estou sempre aí à disposição, tá bom? Obrigada. Ela vai abusar de você, Renata. Cuidado, hein? Não faço. Pode, não, viu? gente. Pode. Tem a minha página também, podem curtir. Geralmente tem alguns vídeos. Eu coloquei, Mônica, um vídeo sobre autismo. Tá no meu Instagram, naquele IGTV. É um vídeo curtinho, mas que fala sobre autismo também. Fica à vontade em estar acessando lá. E no meu canal no YouTube também tem alguns vídeos com brincadeiras, com jogos, que de repente pode te ajudar nesse processo. Ótimo. Tá bom, muito obrigada. Renata, vocês falaram, né, de a gente ensinar de um jeito e o professor de outro. No meu caso, meu filho tem 4 anos, não, tá no 4º ano. E, no caso, a divisão, a professora ensinou de jeito, divisão e centena, desenho e unidade. E ele não entendeu muito bem. O meu jeito, ele pegou super rápido. Se eu passar qualquer continha, ele consegue fazer. Aí eu fiquei meio preocupada nisso. Falei, meu Deus, na hora que voltar às aulas, a professora vai falar de um jeito e ele vai fazer do meu. Aí eu fiquei com medo. Não sei se pode prejudicar em alguma coisa. Olha, Letícia, que assim, muitas coisas que nós aprendemos, né, na nossa infância, principalmente a matemática, a gente aprendeu de um jeito e a escola tem passado do outro. Por quê? Porque a gente está construindo conhecimento. Então, antes os professores falavam assim, aprende tabuada e pronto, acabou. Agora não, o que é essa tabuada? É uma construção do quê? Então, é uma soma de parcelas iguais? Não é só soma de parcelas iguais. Tem uma intuição multiplicativa por trás disso. Então, esse choque, Letícia, se ele pegou, ok, 4º ano, né? Ele já consegue abstrair algumas coisas. Eu acredito que, e a professora também não vai se opor, contanto que ele chegue na resposta, o caminho que ele vai percorrer, acho que não tem nenhum problema aí. Eu penso assim, acho que cada um vai buscando a sua estratégia. Se eu não entendi de um jeito, vamos entender do outro, tá? Mas é legal ele entender como é que está sendo construído tudo isso, os porquês de tudo isso. Ah, mas se ele chega na resposta final e entende o porquê, o caminho que ele vai percorrer para chegar na resposta não tem problema. Ah, tá bom, obrigada.
Mais dúvidas? Você acabou falando sobre as suas redes sociais, as suas mídias sociais, né? E antes do Covid-19, poucos eram os professores que se aventuraram nesse mundo digital. Em contrapartida, com o Covid-19, muitos professores acabaram se aventurando nessa onda, estão surfando nessa vibe virtual. E alguns até estão curtindo a ideia. Verdade. Como que você analisa esse processo, sendo que você já já fazia parte dessa turma há um certo tempo? Porque hoje eu percebo que as pessoas têm muitas preocupações com as curtidas, se estão sendo visualizados, se está sendo compartilhado. Como que você, além de professora, coordenadora e também faz parte das mídias sociais, como que você analisa esse cenário? Bruno, assim, tem dois caminhos, né? Tem aquele professor que se aventurou e ele não é um youtuber, né? Ele não é um youtuber, ele é professor de sala de aula. E às vezes eu vejo, gente, às vezes eu falo as coisas, não é que eu falo sem pensar, eu falo pensando mesmo. Às vezes eu acho que alguns professores se expõem de uma forma desnecessária na mídia. Eu não vou garantir a aprendizagem do meu aluno se eu tiver toda... Às vezes eu vejo alguns professores que, assim, não me levem a mal, mas que eles devem passar as noites recortando EVA, para poder fazer ficha, para poder fazer chapéu de bruxa, de fada, de tudo isso. E a hora que ele chega na câmera, ele não é youtuber. Fazer o chapéu, fazer ficha de EVA na sala de aula é uma coisa. Fazer frente à tecnologia é outra. Tem professores que estão curtindo, sim. Tem muitos professores que estão abrindo seus canais. Eu tenho vários professores na escola que acabaram abrindo seus canais e falaram assim, agora é o canal de artes, o canal de matemática, o canal de português, porque estão curtindo isso. E eu acho que isso é legal. Então, assim, se você está curtindo, se você está achando que é legal, está tendo um retorno, ótimo. Mas não dá para a gente se preocupar, e eu volto lá naquela minha fala anterior, o que o outro vai achar, porque dentro da sala de aula a gente tem que garantir a aprendizagem. Nós não precisamos garantir curtidas no Facebook, né? Então, professor é uma coisa, youtuber é outra. Então, assim, se meu aluno está aprendendo, se eu não tiver nenhuma curtida ou 20 curtidas, não vai importar. Eu preciso... Qual é o nosso foco quanto professor? Que meu aluno aprenda. A estratégia que eu vou usar, se é com ficha, se é cantando, se é brincando, se é interagindo, tá dando certo? Joia. Desde que ele aprenda e construa conhecimento, eu acho que tudo é válido. Só precisamos tomar cuidado com algumas coisas, porque tem acontecido uns exageros aí nas mídias que às vezes eu fico um pouco assustada. Falo, nossa, esse povo está exagerando. Não sei se o Bruno já chegou a ver algumas coisas. Né, Bruno? Já. Aí eu falo, calma. Acho que todos nós já vimos um pouquinho desses excessos, né? Eu falo, gente... Os demais colegas, professores, os próprios alunos também já viram um pouco desses excessos. Acho que a gente tem que valorizar um pouquinho o nosso trabalho quanto professor, né? Não dá para a gente ficar aí banalizando o nosso trabalho. Nosso trabalho é muito sério, ele é de construção, ele é de aprendizagem, ele é de busca de conhecimento. É um trabalho muito sério, a gente tem que se valorizar quanto professor. Então, eu sempre falo, gente, cuidado com o que vocês colocam na mídia, porque eu já tomo tantos cuidados e mesmo assim, de vez em quando escapam umas coisas que eu falo, meu Deus, né? Ai, meu Deus, dá para pagar? Não, não dá. Você já falou aquilo que devia ter falado, não deveria ter falado. Então, cuidado. Na internet. Então, apagar, né? O menos é mais. Sabe aquele ditado, gente, que minha avó falava? O menos é mais. Então, cuidado aí para a gente não... Vamos valorizar a nossa classe, gente. Professor é tão difícil, né? Tá tão difícil para a gente. E é tão linda, é uma profissão tão linda, gente, tão linda. Não desistam, por favor, né? Porque ser professor não é fácil, mas é muito, muito bom. Eu escuto alguns professores falando para mim, nossa, mas você é maluca ser professora, né? Hoje já nem tanto, mas antes, nossa, mas você é doida, você ganha tão pouco, trabalha tanto.
gente trabalha tanto, leva tanto trabalho para casa, mas a hora que você escuta um rostinho, aquela criança lendo, né, a Thalita, a Jaqueline, ou o Diego que falou de déficit de atenção, a Mônica, o dia que o aluno da Mônica aprender a ler, a Mônica vai dar pulos de alegria, falar, meu Deus, eu consegui. É isso, gente, tem que valorizar o que é nosso, né? Ser professor não é fácil, não, mas é maravilhoso. Concordo. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Renata, boa noite. Eu Boa sou a noite. Elaine, tudo bem? Tudo bem, Elaine? Tudo bem. A minha dúvida é em relação ao tempo de aula online. Meu filho está tendo aula das 7h40 à 13h. Ele está no 2º ano, ele tem 7 anos. E ele não aguenta ficar todo esse tempo na sala, tendo essa aula online. E ele começa a chorar, ele não quer fazer. Aí ele sai, ele vai andar, ele vai fazer outra coisa, ele distrai. Então, assim, o tempo de aula online está muito comprido para ele. Muito extenso. Você acha que é normal? Não, está muito extenso. Está muito extenso. Eu até falo assim, nem me fale a escola, né? Mas assim, né? Não, muito extenso, Elaine. 7h40 a 1h. Gente, quem consegue ficar das 7h40 a 1h? Ninguém. Então é uma dificuldade bem grande. Eu não consigo fazer ele ficar. Então eu deixo ele sair. E aí depois eu tento ensinando para ele aos poucos. Mas eu não consigo acompanhar todo o conteúdo com ele, porque ele não tem paciência desse tempo todo. Muita coisa. É que eu falei, gente, a gente não precisa se preocupar com tanto conteúdo, né? O conteúdo a gente resgata, a gente precisa se preocupar com a interação, com a aprendizagem, com o encantamento, com menos é mais. Não há necessidade, realmente, é um tempo muito grande, Elaine, para uma criança pequenininha, é exagerado. Até para um aluno maior, gente, fiquem vocês das 7h40 a 1h assistindo alguém falar o tempo todo, né? Então, a minha preocupação é essa, porque depois aí como é que ele vai acompanhar quando ele voltar às aulas, né? Porque é muito tempo, ele não consegue acompanhar e eu não sei o que fazer. Não, quando eles voltarem, Elaine, é outro contexto, porque assim, eu estar dentro da escola das 7h40 a 1h é uma situação, porque lá dentro ele tem os amigos, ele levanta, ele canta, a professora levanta, entra o inglês, entra a educação física, ele vai para o lanche, ele joga a bola, é outra situação. É bem diferente da situação de tela, de computador. Então, das 7h40 a 1h, dentro da escola, é totalmente diferente. A situação ela é diferente. Eles conversam com os amigos, eles interagem, eles brigam, né? Eles brincam. Então, e tem toda uma rotina na escola. Eles vão cantar, eles vão para o lanche, eles tiram foto, eles vão... Então, tem N fatores ali que faz com que essa criança, dentro da escola, tenha uma rotina muito mais gostosa e muito mais dinâmica. Ora a professora coloca eles em roda, ora ela coloca eles em dupla, ora eles estão individuais. Então, esse 7h40 a 1h, ele é totalmente dinâmico. Em casa, não. Ele não é dinâmico. É eu comigo mesmo e com a tela do computador. Então, é bem diferente. Então, não precisa obrigar ele a ficar esse tempo todo mesmo, não, né? Então, eu não sei como é que a escola coloca isso, Elaine, porque, assim, se a escola pede para ficar das 7h40 a 1h, acho que, de repente, vale a pena você conversar com a escola, falar, não está o tempo demasiado, né? Os outros pais também não estão sentindo isso. Então, está todo mundo reclamando, Então, acho que vale a pena um bate-papo com a escola. E a escola ajusta esse horário, diminui um pouco esse horário, porque realmente é um horário pesado, ele não vai ficar mesmo. Nem nós ficaríamos, gente, não dá. Eu não aguentaria ficar das 7h40 a 1h. Era justamente... Obrigada, viu? Na verdade, Elaine, você consegue ficar tanto tempo assim em uma aula? Não consigo. Não consigo. Por isso que eu não obrigo ele, porque não tem como fazer, né? A gente acaba não obrigando. Mas o conteúdo ele acaba perdendo um pouco, né? Então é aí que a gente tem que parar. Né? O que é conteúdo e o que é qualidade, o que é quantidade e o que é qualidade, o que é conhecimento e o que é informação, conceito. Acho que a gente tem que começar a equilibrar. Eu acho que esse é o papel novo da escola. É isso que a escola está tentando se ajustar, e tem que se ajustar. O que é quantidade, o que é qualidade, o que é conceito, o que é conhecimento.
né? Eu quero qualidade de conhecimento, conceito a gente busca. Se eu não lembro o que significa Tratado de Tordesilhas, eu pesquiso lá, mas se eu tenho habilidades cognitivas para pegar aquela informação e fazer com que ela processe e colocar ela no meu dia a dia, é isso que a gente tem que ensinar ao aluno. Eu pegar a informação que eu tenho e trabalhar com ela. Tá Obrigada, bom? Renata. Obrigada. Renata, agora então eu vou fazer mais uma pergunta. Parece que só eu tenho dúvidas, né? Mas a pergunta é a seguinte: a tecnologia nos dias atuais, nesse processo educacional, tem que ser vista como uma vilã ou como uma ferramenta nesse processo de construção do conhecimento? Não, gente, ela não é uma vilã, né? Pelo amor de Deus, ela é uma ferramenta. Só que tecnologia nenhuma garante aprendizagem. Se nós não tivéssemos hoje a tecnologia, nós estaríamos com muitas dificuldades. Então, eu acho que a tecnologia chegou, ela bateu na nossa porta e falou assim: olha, acorda que eu estou aqui, aprende a usar, né? Veio alguém ali muito forte e invisível, que é um vírus, e fez: se virem, gente, agora é hora de usar. Não acho a tecnologia uma vilã, não acho isso, porém a gente tem que ponderar, né? Faixas etárias, qualidade do que a gente está passando, quantidade de tempo que essa criança está ficando na tela do computador, porque tem crianças que estão assistindo a aula, vou citar o caso da Elaine, né? Das 7h40 a 1h, e aí almoça e vai para o videogame. Olha o prejuízo. Então, não acho a tecnologia, Bruna, uma vilã, porém, tem que ter um equilíbrio aí, tá? Quer falar, Jennifer? Jennifer? Alguém deseja fazer mais alguma pergunta? João Leonardo, você foi escolhido como representante. Pode falar, meu jovem. Eu acho que ele não quer falar. Não? Não. Tá tímido. Pessoal, agora fica com vocês esse momento para perguntarem também para a Renata. Não sou só eu que faço as perguntas, ok? Não há dúvidas. Esse que é o problema de dar aula na internet, né? Então, é que a gente não enxerga o rostinho deles. Eu tô vendo um monte de letrinha aqui do meu lado, eu falo, mas cadê esse povo, né? Cadê que fala essa interatividade que falta mesmo? Mas faz parte. Então a gente deixa a Mônica falar, né, Mônica? Já não basta ser taxada de chata na minha sala, você quer me expor para a faculdade? Não, na exposição, estou te dando a palavra para você aumentar o seu conhecimento. Em nenhum momento eu falei que você é chata. É que eu falo muito. Vou formular uma questão que já falo. Tô com vergonha. Professora. Oi. Oi, é a Thalita de novo. Eu sou aluna da fisioterapia e uma coisa que eu achei interessante essa semana é que a minha filha estava muito empolgada em ter as aulas online, acho que por ver eu tendo as aulas online, né? Acho que ver o exemplo, né? E essa parte também, assim, de leitura, eu tô incentivando bastante ela a leitura de livros e gibis. Eu vou lendo devagarzinho, sílaba por sílaba. Não sei se é o método correto para tentar manter uma alfabetização ou que ela não perca essa vontade de aprender a ler e o gosto, mas é uma forma que eu tô tentando também para ela não ficar só querendo brincar, só querendo assistir vídeo no YouTube que não tem nada a ver, ou só querer ficar jogando joguinho, enfim. É uma forma que eu tô fazendo e eu não sei, pode estar correto? Como que tem alguma outra forma que eu consiga fazer para incentivar ela esse gosto por estudar? Olha, Thalita, assim, eu acho que o que você está fazendo já é muito legal, a questão de livros e leitura, de gibis,
tudo que você puder ler para ela e ela poder acompanhar a sua leitura é incrível. Você pode fazer algumas interferências durante a sua leitura. Então, você conta um pedaço da história e para e pergunta para ela o que ela acha que vai acontecer, ou faz alguma pergunta sobre o personagem. Nossa, então, sei lá, vou citar aqui a Branca de Neve. Nossa, Nossa, mas como era mesmo o nome da princesa? Então, essa interatividade que você vai fazendo com ela, você não só vai despertar o gosto dela pela leitura, pela aprendizagem, mas você vai ampliar repertório linguístico. E é isso que a gente precisa fazer com as crianças, ampliar repertório linguístico. Então, você pode fazer esse tipo de interferência. Poxa, olha que legal, você tá contando a história, você fala assim, não, agora a mamãe vai parar e você vai tentar adivinhar o final da história, tá? Então, deixa com que ela estimule isso. Você pode fazer com coisas... Oi. É que, às vezes, ela também me faz perguntas enquanto eu estou lendo que eu não sei responder, tipo, de formação de palavra, né? Som de, tipo, C, 2 S's, e às vezes eu confesso que eu mesma, às vezes, paro para pensar quando eu vou escrever, porque às vezes me confunde. Eu não sei se é dislexia, que eu tenho um pouco, enfim. E eu fico, como que eu vou explicar isso para ela? E eu, ai, filha, que é o jeito que a palavra é escrita, mas eu não sei explicar o porquê que aquilo acontece, entendeu? Por que é daquela forma? E eu não sei se eu não explicar isso para ela nesse momento que ela pergunta, se pode acabar atrapalhando ou se é natural ela ter essa dúvida, enfim, se isso vai ser com o tempo que ela vai aprender mesmo. Enfim, é isso que às vezes eu fico meio receosa. Quando você não sabe, você diz mesmo para ela, fala, mamãe não sabe, eu vou pesquisar, aí depois eu dou uma olhada na resposta. Pode me mandar mensagem ou pesquisa, na internet também tem bons palestrantes aí, tem muita gente boa, muitos autores. Você fala, mamãe não sabe, mas eu vou pesquisar. Porque aí você começa a mostrar para ela que a gente não sabe tudo e que a gente tem que pesquisar. Então, quando a gente tem que ir atrás da informação quando a gente não sabe. Porque às vezes as crianças acham que nós pais, nós professores, sabemos tudo. E a gente não sabe. Então, quando você fala, eu vou pesquisar, você está dando uma margem, poxa, olha que legal. Então, se eu não sei, eu vou pesquisar. E algumas coisas que você sabe dizer para ela, você pode dizer até do coração, né? Eu falo, fale do coração. Você vai falar para ela, olha, a mamãe aprendeu assim, mas eu também não sei se do jeito que eu aprendi é certo. Vou dar uma pesquisada nisso. E as dúvidas, deixa ela perguntar, não corta isso, deixa essas perguntas dela fluírem, senão ela vai parar de perguntar, tá bom? E se você um dia pesquisar com ela, vamos supor que ela te fez uma pergunta, você fala, olha, mamãe não sabe, vamos fazer o seguinte, vamos marcar num post-it, um bilhetinho, pra gente pesquisar amanhã, aí você senta com ela e pesquisa junto, olha que legal, ela vai, nossa, olha, até a mamãe não sabia disso, a mamãe também fez essa descoberta. Acho que isso vai motivá-la bastante. Tá bom, Thalita? Legal, obrigada. Sim. Eu tenho uma dúvida. Sim. A minha mãe... Júlia, né? Isso, Júlia. A minha mãe ela é professora e dá aula na prefeitura. E eu não sei se você sabe como está sendo feito. Eles estão, por enquanto, né? Tá tendo um programa na televisão e a contação de histórias passa alguns desenhos e no final uma mulher passa algumas atividades para eles fazerem produção de textos ou caça-palavras, né, para envolver os alunos. Porém, essa atividade está sendo a mesma desde o primeiro até o 5º ano, né? Para envolver todos os alunos. Você acha que está sendo efetivo esse método que eles estão fazendo? Então, Júlia, eu não tenho muita profundidade para te falar do método. Eu até olhei algumas coisas, até baixei as apostilas que eles tinham. Eu não fiz uma análise profunda desse material. O que precisaria ver é a aplicabilidade, porque assim, se eu tenho o mesmo material do 1º ao 5º ano, mas o enfoque ele é diferente, pode ser válido, tá? Então, eu tenho, por exemplo, vou falar uma coisa, sei lá, numerais, plantas, vou pegar o exemplo das plantas.
Eu posso trabalhar plantas para o primeiro ano de um jeito, para o segundo do outro, para o terceiro, para o quarto, para o quinto do outro. Cada um vai ter a sua profundidade, de acordo com a faixa etária das crianças, com a maturidade, com a habitação. Então, o conteúdo ser igual entre aspas, né? Para mim não é tanto a importância. O importante é essa aplicabilidade. O quanto eu vou aprofundar num assunto ou não. Eu posso falar de corpo humano no primeiro ano, cabeça, troncos e membros, e posso falar no quinto ano sobre todos os órgãos e o funcionamento dele, tá? Como eu falei, eu não posso te dizer com tanta propriedade porque eu não aprofundei, eu não fiz um estudo sobre isso ainda. Então, não consigo te dizer com tanta profundidade, mas se realmente é o mesmo conteúdo e a aplicabilidade e o enfoque é diferente, não vejo nenhum problema. Depende do enfoque deles, de como está sendo, como chega a criança a isso. Obrigada. Bom. Mais alguém? Thaís? Boa noite, meu nome é Elcio José da Silva. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta. Esse sítio de aula online não vai acabar virando uma negligência? Por causa que, tipo assim, tem muitos pais que não é preparado para poder estar auxiliando o filho, né? Olha, Welson, eu não diria que é uma negligência, porque é uma emergência. Eu acho que a aula online é uma emergência. E nem todos os pais conseguem sentar com seus filhos. E nem todos os pais têm o conhecimento para poder aplicar isso. Eu acho que a gente tem que perceber que, se de repente um conteúdo está mais... Alguém falou, eu não me lembro quem foi que falou. A professora está explicando um conteúdo, eu aprendi diferente. Eu estou por fora daquele conteúdo. Então, eu não diria que seria negligência. Lógico que tem famílias, Welson, que realmente não estão nem aí. Eu já ouvi de pais falando assim, não vou fazer mais nada que essa professora está dizendo. Acho que aí é uma falta de compromisso, porque tem que haver um elo, família e a escola, e a criança. Então, acho que quando a família também não tem esse compromisso, ela não tem um compromisso, ela não tem um descompromisso só com a escola, ela tem um compromisso com tudo. Com horário de trabalho, com alimentação, com rotina de casa, porque uma família que tem o compromisso de ajudar seu filho, não quero, nem dá para eles ficarem as 4 horas sentadas com a criança, e nem é possível, mas ajudar em casa, ajudar na tarefa de casa, conversar com seu filho, ter um diálogo do que ele está aprendendo, gente, isso é função da escola, da família. Isso já era alguma coisa que tínhamos lá atrás e foi se perdendo com o tempo. Há pais, Welson, negligentes? Com certeza. Eu acho que há pais negligentes até com os cuidados básicos da criança. Alimentação, gente, quem é professor de educação infantil aqui, eu já vi crianças que a professora troca a fralda 7 horas da noite, manda a criança para casa e a criança no dia seguinte vem com a mesma fralda. Então, a negligência, um pai que não acompanha o dia a dia escolar, acompanha assim, como eu falei, não é 4 horas, é acompanhar, né, isso. Ele é negligente até com cuidados básicos da família. Então, acho que há pais e há pais, tá? Não sei se era essa a sua pergunta, Welson. Era quase, que tipo assim, esse sistema que o governo, por caso de emergência, colocou, né, a prefeitura, acaba não passando, né, o que a criança tem que absorver, né, e muitos pais, igual tem pais que é analfabeto, e como ele vai ensinar o filho dele? Aí acaba tendo a classe social, a dificuldade, muitos pais não têm como tecnologia, não tem mal que por dentro de casa, quem tem as suas casas organizadas, tecnologia, tem muitos pais que hoje em dia eu trabalho na prefeitura, né? Que você chega, né, faz a arrecadação de alimento e leva na casa de famílias que não tem o que comer, só tem água. E você para e pensa assim, como a criança vai aprender numa situação dessa pelo computador? É isso que eu paro e penso. Mas você tem toda a razão, Elson. Tem muitas famílias que não têm o que comer.
Como é que vão ter internet dentro de casa? Como é que vão pagar essa internet? Acho que a profundidade, se a gente for falar de tecnologia, nós estamos falando de classes economicamente privilegiadas, que têm 2, 3 computadores dentro de casa. E é o que você falou, tem famílias que não têm o que comer. Você acha que ele vai ter um computador? Mal ele tem o celular, que ainda não pega a internet. Como é que o filho dele vai poder ter aula? Vai haver um prejuízo? Vai, Welson, bastante, né? Não tem jeito, né? Isso, infelizmente, vai haver aí perdas. E lógico que aí tem uma diferença gritante entre as classes econômicas, né? O aluno de uma escola particular, o aluno que está estruturado, um aluno que tem internet de ponta dentro de casa, é outra história. Eu cheguei a ver uma escola que tem crianças que estão tendo aula na praia, na casa da praia, estão tendo aulas na casa de campo, então, e o outro não tem o que comer dentro de casa. Então, 2 mundos, e a BNCC fala tanto de igualdade e equidade, né? São 2 mundos. E agora sim, a gente viu as diferenças gritantes das classes sociais, tá? Eu concordo plenamente com você, Welson, né? Tem gente que não tem o que comer dentro de casa. E essas crianças vão sair perdendo muito mais do que os outros, infelizmente. É a polêmica que está agora recente do Enem, né? Adia-se, não adia-se o Enem, então, para alguns, até saiu nas redes sociais, aí eu recebi um vídeo, eu acabei assistindo, um rapaz falando, tudo bem, não tem problema, a gente aprende online. E quem não tem? Faz o quê? Não aprende, né? Muito mais difícil. Verdade, Welson, você tem toda a razão mesmo. Obrigado pela atenção. Oi, boa noite. Posso falar? Sim, pode. Meu nome é Letícia, eu sou do primeiro semestre. E entrando um pouquinho nesse assunto também da BNCC, né, que ela traz uma igualdade para todos os ensinos. 4, 5. E entrando nessa questão que o Elson falou também, mais para frente, você falou que o ano não vai ser perdido, né? Mas essas pessoas que têm esse do estadual, né, que é um pouquinho diferente da particular, né? Elas vão saindo muito prejudicadas, o ano não vai ser perdido, mas querendo ou não, elas vão sair bem mais prejudicadas, né? Porque às vezes elas não têm o recurso, né? E como que fica? Porque de um lado são as pessoas que não têm, né? Esse recurso e tal. E também tem do lado dos pais de particular, né? Que, por exemplo, estão pagando, entra também nessa parte financeira, estão pagando, querem que a aula seja feita mesmo. Aí, às vezes, pode ser também duração de aula, vão achar que é bom, porque esse tempo que foi perdido, né? Então, vão querer que as aulas sejam mais mesmo. Como que fica isso? Então, Letícia, isso ainda está uma polêmica, né? Então, assim, nem o governo ainda... Cada hora a gente recebe uma novidade em relação às leis. Provavelmente, eu acredito que haverá reposição, principalmente na escola pública, tá? Eu acredito que haverá uma reposição de aulas aí, porque a demanda é muito diferente da escola particular. Mas as leis estão mudando a toda hora. Então, assim, terça-feira saiu um decreto, uma deliberação, na quinta saiu outra deliberação, tá? Então, uma hora é uma quantidade de horas, outra hora é a quantidade de aulas, outro momento são os dias letivos, outro momento são agora as avaliações que chegam. Como é que a gente vai dar avaliação? Então, cada momento o que eu estou falando hoje, que eu estou dizendo que eu acho que o ano não vai ser perdido. Pode ser que amanhã, Letícia, saia um decreto dizendo que esse ano perdeu, e que as pessoas vão ter que repetir o ano que vem, tá? Então, não consigo te dar essa certeza, porque cada hora é uma coisa. Eu já ouvi dizer que talvez a gente nem volte esse ano para a escola. Então, eu não tenho te dizer, cada hora é uma novidade que aparece aí na lei, nas deliberações. É difícil mesmo. Também tem uma tia que trabalha no hospital e ela fala que estão estudando e até agosto pode ser que saia alguma coisa, até agosto, e depois até liberar. Então, acho que isso vai continuar bastante ainda, vai demorar um pouquinho.
não dá para a gente ter certeza, né? Cada hora é uma coisa, uma hora a gente está livre, vai abrir o comércio, daqui a pouco não abre mais, daqui a pouco entra rodízio, daqui a pouco não tem mais rodízio. Então, acho que assim, acho que, na verdade, todo mundo está perdido. Essa é a realidade, né? Escolas, famílias, o comércio, está todo mundo aí tentando buscar uma estratégia para poder se manter vivo, que eu acho que é o que a gente está tentando. Né? Eu tenho mais uma pergunta, a última. Como garantir mais motivação nessas aulas tecnológicas, no caso? E quais os desafios para implantá-lo? Porque, assim, na escola onde eu trabalho, tem muitas professoras que estão se negando e se recusando a dar essa aula remoto, né? Então, estão jogando algumas coisas para as estagiárias. Então, como fazer com que o professor, que já trabalhava nesse meio, se sentir motivado, porque no memorando que saiu, falou que não é obrigatório o professor liberar algum acesso com o aluno, que eles não têm essa obrigação, mas que se eles fizerem vai estar ajudando um meio, mas metade se recusa por ser recursos pessoais, né? Agora a outra metade falou, não, eu estou trabalhando dessa forma desde quando a gente saiu. Então, não esperei prefeitura, porque eu tenho esses dois tipos de professores lá. O que aguarda recursos da prefeitura, e mesmo ele falando que aí vai de cada um, porque ele não pode decretar como obrigatório, mas, ao mesmo tempo, tem aqueles professores que já estão fazendo por questão, eu acredito, pessoal, que eles acreditam na evolução dos alunos dele e quer estar tendo aquela continuidade que tinha em sala, tentando, que não é possível, mas tenta. E dentro disso, eu queria saber de você ou da Thaís, que eu vi que ela entrou aqui também, qual é a motivação, tanto para o professor quanto para o aluno, e dentro disso, quais os desafios que a gente pode implementar? Tá. A Thaís é professora, é isso, Mônica? Sim, ela é professora. Excelente, no caso. Tá. Boa noite, Thaís. Oi, tudo bem? Tudo bem, prazer. Não sei se a Thaís quer falar ou se... Qual foi a pergunta mesmo, Mônica? Vamos bater um papo aí, né, professora Renata? Qual foi a pergunta mesmo, Mônica? Sobre motivação? Isso. Dentro da tecnologia na educação, como a gente pode garantir mais motivação nessas aulas que a gente está tendo com o aluno, como vocês mesmos estão fazendo, como que vocês garantem a motivação do aluno para participar, e dentro disso, como professor também, como vocês se sentem motivados? Para mim tentar ajudar alguns colegas. E também ver quais os desafios que dá para implementar isso. Não sei se... Como a gente se sente motivados, como motivar os alunos e quais são os desafios? Isso, para implementar no ensino. Olha, eu estou vendo a professora Renata comentar com vocês, né, sobre a experiência acadêmica dela, sobre a experiência de coordenação e também professora, né, e aqui nós estamos, nesse momento, eu me sinto, de certa forma, aprendendo também com vocês, né, conforme a professora Renata comentou, né, ninguém estava esperando essa situação. Então, foi um momento em que todo mundo tem que se reinventar, tem que se recriar, né? E eu acredito que a partir do momento que o sujeito, né, que a pessoa, ela tem esse olhar do recriar e de se reinventar, automaticamente nós vamos fluindo. Claro que de uma certa forma, às vezes vem um obstáculo ou outro, mas nós vamos caminhando. Agora, a partir do momento que aquele profissional, né, no caso o professor, ele tem um olhar, no caso
como você comentou, Mônica, de rejeição a essa nova plataforma, esse novo modelo, né, de aula nesse contexto, ou seja, no agora, ele vai ter dificuldades mesmo, porque ele já está olhando para a situação, de certa forma, negando-a, né? E é uma situação que não tem como negar, né? E durante a graduação, nós comentamos tanto, nós falamos tanto do professor, que o professor ele tem que ser pesquisador, que o professor ele tem que ser inovador, que o professor, né, ele tem que estar buscando estratégias, estratégias tecnológicas, estratégias, né, seja de qualquer tipo de estratégia, mas que possa complementar e contribuir para o engajamento do seu aluno, né? Então, eu acho que esse é o momento do professor ele se reinventar, ele se recriar. Como garantir a motivação? Eu acho que assim, eu vi um comentário, né, falando de tempo. Não existe uma aula com um tempo assim, da 1h até as 18 horas. Eu acho que o tempo, né, não tem como. Então, a aula tem que ser remota, tem que ter um planejamento aí por parte do professor que se encaixe dentro daquele período, né? E a partir desse planejamento que se encaixe, que é a aula dentro desse período, quais são os recursos que ele vai utilizar? Né, recursos, o conteúdo, atividade, momento de troca, de interação, né? Eu estou falando assim porque nós estamos trocando ideias com adultos, mas e agora com criança? Aí quando demanda criança do outro lado, eu, professor aqui, a dificuldade dele para garantir essa motivação assim, extrema, porque vai depender do apoio familiar. Agora é a hora da gente ver, porque assim, de fato, vai depender, porque porque a criança, ela necessita do convívio social ali, do toque, né, do tete a tete com os seus amigos, com o professor, e agora com a máquina, por mais que estamos, né, na era tecnológica, aí onde, por mais que as crianças estão todas assim antenadas, né, com games, com celulares, com tablet, etc. Mas nada melhor do que a socialização e a troca com o seu coleguinha e com a professora, né? Então, garantir a motivação vai partir desse planejamento, né, do professor ali com a sua turma, com o que ele quer atingir, com os seus objetivos, né, em aula, mas também com o apoio da família. No caso, a aluna Valéria, que mencionou que ela participa das aulas com o seu filho, né? Eu acho que, assim, se todas as mães participassem, se espelhassem mesmo por essa aluna, nessa aluna, né? Gente, eu acho que o desenvolvimento dessa criança durante esse período, assim, não vamos garantir 100%, mas com um bom desenvolvimento e sendo significativo, ele pode ocorrer, entende? E agora você perguntou também dos professores, né? Sim. Como nós, é isso, Mônica? Desculpa. Sim, foi isso. Como nós, eu digo, por conta de estar numa rede, como motivar o outro professor que está desmotivado e não está abrindo esse olhar pedagógico que a gente, que está saindo da faculdade agora, ou está estagiando, tem esse olhar. Como trabalhar com esses tipos de professores que não conseguem, de alguma forma, se abrir, e como motivar eles a construir e dar um segmento para isso. Porque a gente vê que quem acaba perdendo são os alunos, né? E se eles praticam se eles praticam do mesmo pensamento que a gente, que eu vejo que é um pensamento um pouco tradicional, por ser mais velhos,
ter vindo de magistério, e eu consigo ver que eles, se o governo não pode fazer nada, quem sou eu para fazer? Mas tem outros professores que estão super motivados, estão tentando correr atrás de um prejuízo. Esses professores estão a gente vê o que a gente aprendeu na faculdade, mas a gente se depara e acaba se desmotivando vendo alguns outros cenários por trás da cortina, por conta que a gente ouve muitos comentários que chega a desmotivar mesmo. Eu não sei se outras pessoas estão passando por isso, e que não falam, mas várias pessoas da onde eu estou estagiando estão um pouco desmotivados porque eles não acreditam nessa nova plataforma e não querem tentar. Então, como fazer que venha uma motivação? Vocês, como professoras, como que vocês iriam motivar outros professores? Uau! Perdão, é que tá complicado, sabe? A gente se coloca muito no lugar. Entendi, não, eu te compreendo. Eu confesso que assim, eu não sei a professora Renata e você, né, Mônica, mas trabalhar home office em casa, parece que você trabalha muito mais do que, né? Exato, porque você, na verdade, não tem como você fugir, né? Tá ali o computador, só você sentar ali e já era, né? Tem que cumprir o horário e assim, mesmo cumprindo o horário, você acaba, né, sentando ali, mesmo não sendo horário. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Nossa, eu tenho que fazer isso. Daí eu sento lá e faço. Aí daqui a pouco eu lembro, nossa, eu tenho que fazer. Aí eu sento lá e faço, entende? Então, assim, né, eu tenho. Deixa eu tirar esse efeito aqui, mas. Saiu? Não, né? Não. Ainda continua seu efeito. Saiu. Eu tenho que cumprir o que está aqui. Eu tive necessidade, entende? Eu sou muito visual, entende? Então, eu tenho necessidade de escrever e coloco tarefas, o que é prioridade, o que é urgente e o que dá para esperar um pouquinho, entende? Porque é assim, certo? Eu tenho que ter a minha responsabilidade, eu estou trabalhando, eu não posso, né? E a motivação é essa, você escolheu essa profissão, ninguém... Eu gostaria de falar também um pouco sobre depois. Tá bom. Eu não sei quem falou, mas tudo bem. Então, eu tenho necessidade de colocar as minhas tarefas assim, sabe, Mônica? O que é com urgência, o que dá para esperar um pouquinho e colocar em ordem sequencial mesmo. E aí eu vou ticando, né? Ok. Nossa, eu tenho que fazer rápido. Então, para eu poder me organizar e para eu poder cumprir com os meus objetivos e com as tarefas diárias, né, do meu trabalho e da minha vida profissional, porque o professor ele não deixa de ser aluno, né? Então a gente está fazendo com toda essa demanda, a gente trabalho, ser aluno, né? Eu estudo e assim e tem que dar conta, né? Porque senão a professora que me orienta cobra Thaís, e o seu horário, por isso a organização, né? Então eu sou bem metódica, assim, quanto à organização. E a motivação para que meus amigos não desistam é que, assim, que é uma fase, isso não vai perdurar a vida toda, né? E eu acredito eu ainda, Mônica, professora Renata, eu ainda bato na tecla de que essa pandemia, né? Esse registro na história mundial veio justamente para dar de certa forma, uma cutucada na humanidade, entendeu? Para poder refletir em questões filosóficas, em questões históricas, em questões econômicas, em questões educacionais, né? Há tanto tempo falamos de tecnologia na educação, e aí agora que você vê que a tecnologia não está funcionando, porque se tivesse, não teríamos problema nisso, certo?
Então, aí você vê, cadê o funcionamento dos laboratórios, cadê os responsáveis há anos atrás? E cadê? Né? No momento que é para você ver o que... Entendeu? Sim, o que eu estou falando isso é porque, assim, né, comentando sobre o contexto da pandemia, com essa pandemia eu descobri coisas assim que eu nunca imaginava, né? Eu vi lá na Espanha mendigos na rua, então são coisas assim que eu não imaginava que na Europa existia mendigos, vocês entendem? Então é bem posicionamentos aqui bem social que eu estou dizendo, né? Por conta de existir o outro, de eu ter não só olhar para mim, né? Você está falando de motivação, né? Então, assim, eu faço com o que eu posso e motivo os meus colegas, os meus amigos também dessa maneira, né? Eu falo, procura se organizar, procura colocar suas tarefas e, assim, não desanima, vai passar, né? Bom, eu acredito que é isso, e procurar fazer suas tarefas também, assim, que você tenha prazer, né? Então, assim, naquele momento do dia ou do final de semana, no início da aula, antes da professora Renata entrar, eu estava comentando, acho que com o professor Bruno e com uma aluna, Elisângela, o nome dela, ela foi a primeira aluna que estava aqui na sala. E aí eu comentei, né, que eu procuro, assim, o meu trabalho de segunda a sexta, sabe? Procuro usar do meu horário, do meu tempo de segunda a sexta, assim, perfeitamente, para que no sábado, no domingo, mesmo que no sábado de manhã eu abra o computador, mas após o almoço e o domingo eu sei que eu cumpri as minhas tarefas de segunda a sexta-feira, entende? Então, essa é a minha fala, né? Obrigada pela participação, viu, professora Renata? Mônica, obrigada pela pergunta. Tá bom, obrigada a vocês. Eu acho que eu queria colocar uma coisa que a Thaís falou perfeitamente aí. E uma coisa, Mônica, que nós somos sempre seres aprendentes. Eu acho que os professores que não estão engajados com a aprendizagem, como você falou, não querem, né? Tem uma certa resistência, de repente eles têm resistência para mudança para falar de aula presencial. Então, acho que o professor que é professor, ele tem que estar em busca de ser aprendente. Né? Eu acho que é válido. Se a gente não tiver isso para a gente, eu até brinco, então é melhor a gente mudar de profissão, porque o professor, ele é um ser aprendente. Quantas coisas, como a Thaís falou agora, ela aprendeu um monte de coisas. Gente, quantas coisas que eu não sabia nem mexer na tecnologia e a gente vai se arriscando. Exato. E assim, não é perfeito, né, professora Renata? Eu vejo assim, tem hora que, alô, oi, caiu a ligação, ai, liga de novo. Aí eu fico, gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sabe? E aí liga a câmera, e desliga a câmera, e descobre que dá para colocar fundo na tela, e descobre, entendeu? E isso é o aprender. Né? Aprendentes o tempo todo. E eu falo, gente, se vocês que estão se formando para professores não tiverem na mentalidade que vocês vão aprender para sempre, né? Então, eu falo, dá tempo ainda de trocar de profissão, porque somos seres aprendentes o tempo todo. Seja presencial, seja online, seja dando aula numa tribo indígena, em qualquer lugar, no Amazonas, no Norte, no Nordeste. Quantos professores, gente, não tem tecnologia, não tem lugar para sentar com seus alunos e são brilhantes do que eles fazem, né? Seja lá em Angola, seja em qualquer lugar. Então, por isso que eu falo, o papel do professor, ele não precisa de tecnologia, não precisa de material, ele faz acontecer, às vezes, por ele mesmo, porque ele está engajado com a aprendizagem do aluno. É uma pena que tem, quanto em todas as profissões, né, professora Thaís? Em todas as profissões são assim, tem profissionais engajados com todas. E profissionais que não. Então, acho que nós temos que estar engajados aí. Se é isso que esse é o nosso propósito. E de fato porque veio justamente para mostrar. E a tendência vai ser, assim, não vai ser 100% essa. A tendência agora daqui em diante,
essas plataformas, esses aplicativos vão surgir mais e mais, né? E aí cabe a ferramenta que está por trás daquela máquina, que é o professor. Como que ele vai utilizar aquela ferramenta, aquela máquina, para poder motivar os seus alunos? Então, primeiro eu tenho que conhecer. Então, antes de abaixar um aplicativo, uma plataforma, né? Vou conhecer. Igual o joguinho, gente. Eu tô aqui, mas vou jogar para eu poder depois trabalhar com os meus alunos, né? Vou pensar, né? Eu me formei no magistério em 1991, eu já estava formada quanto professora. Uau! Então, eu falei, em 91 eu me formei, em 92 eu já estava na universidade. Em 91, jamais eu achei que ia ter tecnologia, era máquina de datilografia, mimeógrafo. Então, ou eu ficava lá naquele tempo, né? Ou a gente busca o tempo todo as informações aí e vai buscando. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer conhecer. Eu acho que é isso. O professor tem que ser um ser aprendente o tempo todo. Verdade. E só acrescentando a sua fala, Thaís, o professor que não estiver conectado vai ser um profissional defasado. Na verdade, qualquer profissional que estiver fora desse mundo tecnológico, ele está defasado. Ele vai ficar obsoleto, ele vai ficar ultrapassado. E aí, ele vai ficar reclamando que as tecnologias estão aí atrapalhando o trabalho dele. Sendo que, na verdade, tem que ser encarado como uma ferramenta, como algo a mais nesse processo de trabalho de cada um de nós. Faz sentido, todo sentido. Obrigada, gente. Tinha uma menina que eu acho que ela queria falar sobre. Nossa, que agradecer. Não, eu ia falar, é a Laís que está falando. Na realidade, tudo bom? O que eu ia falar, a professora Thaís acabou complementando no final, falando sobre as ferramentas, né? Sobre a motivação e tudo mais. Oi, professora, tudo bem? Oi, professor. Oi, Renata. Quem será que é? É a Laís. É a representante da minha sala. Ah, eu sei quem ela é. A moreninha do cabelinho vermelho, isso. Então, eu ia falar o que a professora Thaís falou no finalzinho, então acho que nem adianta eu complementar, né? Porque já foi dito. Claro, e eu concordo plenamente. Pode participar. Mas você ainda deseja complementar, Laís? Não, eu não desejo não, professora. Eu ia falar e ela falou, então tá ótimo, já entendi. Tá bom. Falo muito, né? Fala muito, mas fala certo. Na verdade, acho que todos acabamos falando muito nesse momento. Até tinha conversado antes com a Renata que havíamos programado esse dia de hoje para 1 hora só de palestra, né, Renata? E aí já foram praticamente 2 horas. Verdade. Então, assim, gostaria que você fizesse as considerações finais para a gente encerrar nosso dia de hoje, por gentileza. Gente, queria agradecer imensamente todo mundo que participou, Mônica, Welson, Jaqueline, Thaís, não lembro de todo mundo, Diego, professora Thaís, muito obrigada, Bruno também. Gente, o recado que eu deixo sempre para todas as universidades que eu vou, que a gente está se formando, que assim, acreditem realmente que é possível fazer uma educação de qualidade e depende muito, eu diria que 90% do professor. É ele quem motiva seu aluno, é ele quem encanta seu aluno, é ele quem traz esse engajamento pelo conhecimento. Só que ele tem que acreditar que ele é capaz de aprender, que ele é capaz de buscar esse conhecimento. Porque se ele não acredita nele mesmo, não, isso, aquela frase, ó vida, ó azar, né? Ou então, como a síndrome de Gabriela, que a Mônica falou, os professores não querem, eu nasci assim, vou morrer assim, assim vou ficar. Não. Então, que não dá. Então, ó vida, ó azar, e síndrome de Gabriela não funciona dentro da educação. Na verdade, acho que não funciona em lugar nenhum. Até os médicos não sabem como lidar com o coronavírus. Estão aprendendo, reaprendendo e sofrendo. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ser um ser aprendente o tempo todo, busca de conhecimento, e acreditar que a gente pode mudar a vida dessas crianças que estão nas nossas mãos, né? Não é conteúdo, não é quantidade, é qualidade. E, às vezes, é um abraço, é um colo, é um olhar para essa criança que vai fazer toda a diferença na vida dela. É acreditar que ela tem potencial.
É isso. Bom, Renata, muitíssimo obrigado pela presença, pelas suas sábias palavras nessa sexta-feira à noite, de quase 2 horas de palestra, né? De bate-papo. Bate-papo. E em nome dos coordenadores de Educação Física, Edmara, e do Joel da Pedagogia, e dos demais colegas que estão presentes, desejo-lhe uma boa noite e um muitíssimo obrigado pelo dia de hoje. Em nome dos alunos também. Eu agradeço. Gente, estou à disposição. Tem lá, podem me perguntar, podem conversar com o Bruno, tem as minhas redes sociais também, que está à disposição de vocês. Procuro responder tudo na medida do possível, mas eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada, Bruna, pelo convite, Thaís, e a todo o pessoal da faculdade. Tá Obrigada, bom? professora, pela troca, viu? Foi um prazer conhecê-la. Obrigada, Thaís. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. A conta da... Eu tenho vontade de pegar os